Gostaria de cumprimentar meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? E queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por me dar mais uma oportunidade de viver, porque há exatamente 2 meses eu tive 2 acidentes automobilísticos naquela moto vermelha ali, quase fatal. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um Deus que cura. Eu vi a minha morte no segundo acidente, no dia 29 de setembro, há um mês atrás, eu vi a minha morte de perto. Dois carros me trancaram, né? E eu consegui parar a moto, mas aí o guidão travou e eu voei, caí de costa com capacete e a cabeça rachando no chão. Eu senti uma pancada forte na minha cabeça, como se ela estivesse rachando. Mas ao mesmo tempo eu senti, através da minha fé, que Deus estava comigo e que Ele preservou a minha cabeça e todos os meus órgãos. Graças a Deus não aconteceu nada com a minha cabeça, só mesmo questões de ferimentos graves, mas já estou curado. Graças a Deus, olha, tem as marcas aí, meus amados irmãos. Mas Deus tem guardado, então eu só quero agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que dar graça em tudo. Na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. Então nós temos que exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? É um prazer mais uma vez estar aqui reunidos com vocês para trazer uma porção da palavra de Deus. E sem mais delongas, meus queridos, eu queria que vocês lessem no livro de Romanos. São 2 versículos bíblicos nas cartas de Romanos, do apóstolo Paulo. Primeiro diz, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 e Romanos capítulo 6, versículo 23 também. Amém, meus amados irmãos? Enquanto vocês procuram, vou começar aqui a ler. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, todas as religiões salvam. Não é verdade, meus amados irmãos. Não existe religião que salva o homem, o pecador. Só quem pode trazer o homem ao arrependimento genuíno, à salvação, é Jesus Cristo. Se religião salvasse, seria em vão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Seria em vão Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Se todas as religiões salvassem, se nós não precisássemos de Jesus Cristo, não seria necessário Deus sacrificar seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Então eu quero dizer a vocês que religião não salva ninguém. O pastor da igreja não salva ninguém. O padre não salva ninguém. O único que foi capaz de obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus é Jesus Cristo. Por isso, somente Jesus Cristo pode salvar você. Somente Jesus Cristo pode levar você à vida eterna. Louvado seja Deus. E Romanos, capítulo 6, versículo 23, completando o texto de Romanos 3, 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo destaca a graça de Deus em dar a vida eterna como um dom gratuito, mas também a seriedade do pecado e as consequências da morte. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todos que pecarem, Deus, ele perdoa se você se arrepender, se você confessar seus pecados e os abandoná-los. Mas não quer dizer que você vai fugir da consequência. Muitas pessoas querem o perdão de Deus. Deus perdoa. Mas saiba que você vai ter essas consequências. Mas é melhor você confessar seus pecados e abandoná-los do que você morrer com amargura, você morrer com remorso, como Judas Iscariotes fez. Ele não se arrependeu de maneira alguma. Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo. Judas Iscariotes, em nenhum momento ele mostrou arrependimento. Ele teve remorso. Como muitas pessoas têm remorso. Tem pessoas que choram. Tem pessoas que admitem que é pecadora, que é um pecador, mas não se arrepende.
E eu quero dizer a vocês que o único que pode perdoar pecados é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso se faz necessário que você fale para ele que você é um pecador, que você é uma pecadora e que você está arrependida. E como é que você vai demonstrar verdadeiramente que você está arrependido? Confessando seus pecados a Deus e abandonando. Não adianta você confessar uma vez, 2 vezes, 1 milhão de vezes e continuar pecando e não abandoná-lo. Você tem que se arrepender e abandoná-lo. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios 28:13, que aquele que confessa os seus pecados e os abandona vai alcançar misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas transgressões e os seus pecados nunca prosperará. Muitas pessoas procuram dar o exemplo do salmista Davi, o rei Davi, como um exemplo de uma pessoa que pecou e foi salvo. Verdade. O salmista Davi, ele pecou várias vezes, infinitas vezes. Mas o salmista Davi, ele era uma pessoa que ele reconhecia os seus erros e ele confessava a Deus. E ele se arrependeu. E a palavra de Deus diz que o salmista Davi se arrependeu e ele foi salvo. Ao contrário de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes tentou, de várias maneiras, justificar o ato do seu pecado, da sua traição contra Jesus Cristo. Ele devolveu as moedas, ele procurou de diversas vezes se auto-justificar, demonstrando remorso, mas não teve arrependimento. Por isso a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes não alcançou a salvação. Se Judas Iscariotes tivesse demonstrado arrependimento é confissão de pecado e abandono. Com certeza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teria perdoado a ele. Mas ele não se arrependeu. E como sua autojustificação, ele atentou contra a sua própria vida. Ele cometeu suicídio. E a palavra de Deus diz que ele não foi salvo. Então, meu amado, minha amada, se você tem algo contra Deus, se você tem algo contra seu irmão, contra seu vizinho, algo que desagrada a Deus, não tenha vergonha de reconhecer seus erros. Não tenha vergonha de entregar sua vida a Jesus Cristo, confessar seus pecados e abandoná-los. Maior vergonha é você não ter o seu nome escrito no livro da vida. E a palavra de Deus diz que só terá o seu nome escrito no livro da vida aqueles que reconhecerem verdadeiramente Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio uma vez na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. E a palavra de Deus diz que ele virá pela segunda vez. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá de uma forma rápida. É como se fosse um sequestro relâmpago, como se fosse um assalto à mão armada, não desse tempo para nada. Eu me lembro na época da Covid, no início de 2020, quando a Covid estava de forma acelerada, estava matando milhões e milhões de pessoas. E a Covid não dava tempo para nada, as pessoas eram acometidas da Covid e de uma hora para outra ela começava a faltar o ar, faltava a respiração, ela era entubada e acabava morrendo, acabava indo a óbito. Eu comparo da mesma forma quando a pessoa tem um ataque cardíaco fulminante. Talvez você esteja dizendo, eu vou deixar para servir a Deus quando eu estiver bem velhinho, bem velhinha. Quando eu tiver uma moça já de idade, já tiver aproveitado o máximo possível aqui das coisas do mundo, e aí vai servir a Deus. Ou o rapaz também. Eu quero dizer a você, não se deixe enganar. Não deixe para depois, porque hoje nós estamos no presente. Daqui a pouco a noite vai se acabar. E vai amanhecer. E ninguém sabe até quando nós vamos estar vivos. Então, meu amado, minha amada, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, verdadeiramente, entregue a Ele o mais rápido possível. Não espere o amanhã. Não deixe para depois, porque o depois a Deus pertence. Imagina no ataque fulminante, se você está em pecado, se você está em desobediência com Deus. Talvez aqueles segundos que você vai respirar não dê tempo para você pedir perdão a Deus. Talvez não tenha tempo. Muitas pessoas usam de forma errônea aquela passagem que fala sobre o ladrão. O ladrão, ele viu a única oportunidade de se arrepender e ele disse, se quiseres me levar, eu estou aqui.
e ele se arrependeu. Mas naquele momento foi a única saída para ele. Muitas pessoas têm uma vida longa, mas não se arrependem. Passam 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos pecando contra Deus e não se arrepende. E Deus, ele dá oportunidade para cada um de nós, para nos arrependermos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos. Porque a salvação é uma escolha de cada um de vocês, de cada um de nós. A salvação, ela é gratuita, mas requer esforço, requer correria, você reconhecer seus erros e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, meu amado, minha amada, não deixe para depois. Se você está afastado dos caminhos de Deus, volte o mais rápido possível. Eu quero dizer a você que Deus está com os braços abertos te esperando. E Ele é misericordioso, é rico em misericórdia. Eu agradeço por esta rica oportunidade. E lembre-se que Deus está voltando e Ele vai voltar de uma forma rápida. Não deixe para depois, volte para Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu único, suficiente, soberano dono de sua vida. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus e agradeço por esta rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. É verdade. A palavra do Senhor nos fala para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas pensar no hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E hoje estamos com fôlego de vida. Amanhã só Deus sabe. E a cada dia nós temos que a cada momento temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, pedir perdão pelas falhas, aquela que sabemos, aquela que não sabemos, mas todos os dias erramos diante de Deus. Vamos ouvir mais um louvor. Irmã Mariane está com a oportunidade neste momento. Vamos ouvir esta jovem louvando a Deus. Vai dar